Quer aprender como criar um jogo como esse aqui utilizando JavaScript, HTML e CSS do zero? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um tutorial completo, com passo a passo detalhado, que até mesmo qualquer iniciante conseguirá acompanhar para desenvolver suas habilidades. Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like e vamos juntos! Olá, que honra te receber aqui no canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adriano Viana, sou arquiteto de sistemas e criador aqui do canal. O conteúdo que eu falo aqui é destinado a você que quer se tornar referência na área de programação e tecnologia. A dinâmica do nosso jogo é muito simples, ela se inspira no jogo do T-Rex do navegador Google Chrome. De um lado a gente tem o nosso herói e do outro a gente tem os inimigos, que são os bugs. À medida que os bugs vão se aproximando do nosso herói, ele tem que se desviar pulando sobre esses bugs. No momento em que o nosso herói não consegue se desviar dos bugs e acaba esbarrando em um deles, o jogo acaba. E assim como eu fiz lá no jogo da memória, inclusive eu vou deixar aqui no card, se você ainda não viu, vale a pena dar uma olhada. Da mesma forma eu deixei a estilização a mínima possível, para que você possa customizá-lo e fazer o seu próprio jogo e utilizar no seu portfólio. Ok pessoal, eu estou aqui com a pasta do projeto Live Code e dentro dessa pasta eu tenho apenas as imagens que eu vou utilizar no nosso jogo, para que a gente possa criar o passo a passo aqui do zero. Então é só abrir aqui no Finder para a gente olhar as imagens que eu já deixei preparado. Lembrando que você pode customizar depois da forma que você quiser. Então nós temos apenas 3 imagens básicas ali. A gente tem o background do nosso mundo, chamei de World BG. Os nossos bugs ali, que são os inimigos, chamei de Enemy. E o nosso herói aqui, que eu chamei de Hero.png. Tenho apenas essas 3 imagens aqui dentro do meu projeto. Agora vamos lá para o VS Code. Aqui, como vocês podem ver, só tem apenas essa pasta de imagens. E agora vamos começar a nossa brincadeira. Como vocês puderam acompanhar lá no jogo da memória, eu vou criar aqueles mesmos 3 arquivos para a gente criar esse jogo aqui. Então eu vou criar o arquivo de HTML, que vai conter a estrutura da minha página. Eu vou criar o arquivo CSS, que vai estilizar essa estrutura, e vou criar o meu arquivo de scripts, que vai conter o código JavaScript, que vai controlar as interações do usuário com essa página. E você que ainda não viu o jogo da memória que a gente construiu junto, dá uma olhadinha lá que também tá bem legal. E vamos lá, vamos começar aqui criando um novo arquivo. Vamos criar o nosso arquivo index.html. Beleza? Aqui eu já tenho o template HTML. Vamos criar ali o nosso código, que é apenas ali a estrutura com head e body que a gente já conhece. Vamos dar um título para nossa página, então vamos colocar aqui fuja dos bugs. Beleza? E aqui, após, a gente vai incluir os nossos arquivos de estilo e os nossos scripts. Como a gente ainda não montou nada, vamos deixar o nosso HTML assim por enquanto. E aí, pensando na estrutura da nossa página, o que a gente precisa para construir o jogo, como vocês puderam ver lá no início. Então a gente vai precisar de uma div aqui. Essa div eu vou chamar de World, que vai ser o nosso mundo. Vou dar aqui o ID para ela. Beleza? E dentro dessa div, a gente vai precisar de um espaço ali para exibir a mensagem de fim de jogo. Para isso eu vou colocar um H2 e vou colocar aqui, vou dar um ID para ele, vou chamar de The End para a gente identificar. Beleza? E dentro da nossa div do mundo, eu vou criar aqui um grid para que a gente consiga estruturar o nosso mundo do jeito que a gente pensou ali do jogo. Então vamos colocar aqui uma classe para ele, eu vou chamar essa classe de grid, que vai ser o meu grid layout. E além disso, eu vou criar aqui mais uma div que vai representar o nosso herói, né? Lembra lá que a gente tem 2 elementos dentro do mundo, o herói e o bug. O herói eu já posso criar a estrutura aqui e os bugs eu vou criando aleatoriamente de acordo com a dinâmica do jogo, mas isso a gente vai ver lá no arquivo de scripts. Então vamos criar aqui mais uma div
e vou dar aqui uma classe para ela, vou chamar de Hero. Maravilha, o nosso HTML está praticamente estruturado. Vamos agora aqui para o nosso CSS, para que a gente consiga criar ali já algum estilo para essa página. Então eu vou criar um novo arquivo aqui e vamos para o nosso arquivo CSS. Eu vou chamar de styles.css. Eu vou fazer logo a inclusão aqui no HTML. Então a gente pode criar aqui um link. Então, vamos criar aqui um link. Maravilha. E vou apontar lá para o meu arquivo styles.css. Beleza? Vamos voltar lá, vou salvar aqui, vamos voltar para o nosso arquivo CSS. Aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é a estilização do nosso mundo. Lembra lá, o nosso HTML, a gente chamou ele de Word. Então vamos aqui, vamos selecionar esse camarada. Então eu coloco aqui o Word e vamos agora começar a brincadeira aqui no CSS. Primeiro eu vou fixar o position dele. Então vamos colocar aqui um position e vou colocar o absolute. E aí eu vou fixar lá na posição 0. Então vamos colocar aqui o bottom 0 pixels. Maravilha. E agora eu vou adicionar a imagem que representa lá o meu mundo. Lembra lá que eu criei uma imagem ali com o chão? E aí a gente vai fazer esse apontamento aqui. Então vamos, através dessa propriedade aqui, background image, beleza. E aí eu vou apontar, vamos colocar aqui a URL, vou apontar para onde está a minha imagem. A minha imagem está lá na pasta images, vamos colocar ela aqui e vou apontar para o WordPG. Maravilha, já referenciei a minha imagem aqui. E eu quero que essa imagem lá repita somente ali na minha horizontal. Então a gente vai colocar aqui um background repeat, essa propriedade aqui, para que a gente possa fazer essa repetição da imagem. Então vamos colocar aqui repeat no eixo X. Agora eu vou selecionar os tamanhos de altura e largura para o nosso fundo. E aí, através dessa propriedade, width, vamos colocar 100%. E a mesma coisa, vamos colocar aqui agora, definindo a altura. Esse camarada aqui eu vou colocar a altura lá da minha imagem, que é de 200 pixels. E aí agora só está faltando aqui para o nosso fundo a animação para dar aquela sensação ali que o nosso herói ele está se movimentando. Então vamos lá na nossa pasta do projeto, tá aqui os dois arquivos criados, é a pasta images. Vamos ver no browser como é que tá esse camarada aqui, ó. Veja que ele já montou aqui no fundo, né, o nosso background, mas ele tá estático. Eu não quero que ele fique assim, eu quero que ele dê aquela sensação de movimento, né, que o nosso herói ele tá se movimentando aqui por esse background. Então para isso a gente consegue fazer aqui no próprio CSS, a gente consegue fazer uma animação para esse fundo. Vamos fazer agora. Então vamos aqui para o nosso Word e agora a gente vai criar aqui um animation para ele, tá? Então vamos definir aqui um animation, beleza? E aí ele coloca ali algumas propriedades que eu posso colocar para esse camarada. A gente vai colocar aqui uma espécie de função que a gente vai criar. Eu vou chamar ela de slide right. Então vamos colocar aqui slide right, beleza? Vou colocar aqui a duração, então 600 segundos, maravilha. O tempo que vai executar essa função, então vamos colocar aqui infinito, maravilha. E vamos definir somente uma última propriedade, então eu vou apagar isso tudo aqui para deixar esse deslocamento linear. Então vamos colocar aqui, isso, maravilha. E agora eu vou criar esse slide right aqui embaixo. Então vamos para cá, vamos adicionar aqui um
keyframe, maravilha. E vamos aqui, slide right, ele já está completando ali para mim. Vou tirar esse autocomplete aqui, não preciso dele. E vamos criar esse deslocamento. Então a gente vai colocar basicamente de onde ele vai, né, o from, para onde ele vai. Então vamos colocar aqui, from, opa, maravilha, já autocompletou ali para mim. Vamos colocar aqui o background position, né? Então a gente vai deslocar essa posição aqui, vamos colocar aqui 7.000, vai, 7.000, aliás, 70.000%, maravilha. E agora a gente vai colocar o to para esse keyframe, então vamos colocar aqui to da mesma forma e o background position da posição 0%. Beleza, então tá fechado aqui, só tem o último detalhe, como eu estou executando aqui no Chrome, eu tenho que usar o WebKit, então vamos fazer aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui um @WebKit keyframes, slide right, novamente, vou fechar aqui o meu bloco e vou pegar exatamente aqui esse mesmo código. Tá? Então vou pegar essa definição, vamos colocar aqui, beleza, tá feito aqui o meu keyframe somente para o Chrome e a gente vai fazer essa mesma coisa com o animation ali do nosso mundo. Então vamos aqui para o animation e vamos definir o WebKit animation e basicamente vão ter as mesmas propriedades aqui. Então vamos pegar aqui já da nossa definição, vamos colocar aqui, vamos salvar e vamos ver lá no nosso navegador. Então vou atualizar minha página, olha que maravilha, com o CSS eu já criei aqui o efeito de deslocamento aqui do nosso mundo. E agora vamos voltar lá para o nosso VS Code para estilizar o nosso herói e os outros componentes do nosso jogo. Então, voltando aqui para o nosso VS Code, estou aqui no arquivo de estilos, já fiz a definição do mundo, já está pronta, e agora vamos para o nosso herói. Lembra lá que a gente chamou de Hero, então vamos pegar esse camarada aqui, ele está adicionado como uma classe, então temos aqui o nosso Hero, e vamos agora para o estilo dele. Primeira coisa que eu vou definir é o Position, então vamos colocar aqui também um Position Absolute, beleza. E agora eu vou colocar as dimensões da minha imagem do herói, que é de 64 pixels por 64 pixels, maravilha. E agora a gente vai adicionar a imagem do nosso herói, da mesma forma. Então, background image, URL, vamos aqui, ele já autocompletou para mim, maravilha. A gente vai fixar a posição desse cara lá embaixo. Então, vamos colocar aqui o bottom dele, vamos colocar o bottom aqui, 0. Então, fechamos aqui o nosso Hero e vamos ver se ele já aparece lá no nosso jogo. Não apareceu, por algum motivo, vamos voltar aqui no nosso CSS, faz parte, ah tá, o autocomplete aqui errou no nome da imagem, é apenas Hero. Então vamos voltar lá, veja que já apareceu o bonequinho ali do nosso herói se deslocando ali pelo nosso mundo, né? Então o nosso cenário aqui para o jogo, ele está praticamente estruturado. A gente só vai precisar estilizar ali as nossas divs para os inimigos, mas isso vai ser muito simples, a gente vai criar uma div e vai criar um CSS para que essa div aponte lá para a imagem dos nossos bugs. Então, da mesma forma que a gente fez com o herói aqui, a gente vai fazer com os bugs, mas vamos fazer isso na hora que a gente for criar esses inimigos, esses bugs malditos para o nosso herói se deslocar deles. Então vamos voltar lá para o nosso VS Code,
Temos basicamente aqui o nosso cenário montado e agora vamos lá começar a brincadeira lá no nosso código de scripts, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é estilizar a nossa mensagem final. Eu vou deixar apenas um estilo simples ali, só adicionar uma cor para ela. Depois você pode mexer à vontade, tá? Então vamos lá, vamos criar o nosso arquivo de script. Vou aqui em novo arquivo, scripts.js, maravilha. Vou incluir aqui no nosso HTML, criar o nosso script, maravilha. Propriedade source vai apontar lá para o nosso arquivo de scripts, tá? Não sei por que está acontecendo isso. Ok, cabeçada minha aqui, mas beleza. Então fizemos a inclusão aqui do nosso script no HTML para a gente não esquecer. Vamos lá abrir o nosso arquivo de scripts para a gente começar a codificar o nosso jogo ali. Então, como é que vai funcionar essa dinâmica? A gente vai precisar fazer o controle do nosso jogo. Quando o usuário pressionar a tecla espaço, o nosso herói vai pular ali no nosso cenário. Então, o que a gente tem que implementar aqui no script é exatamente isso. Então, como vocês viram lá no jogo da memória, a gente vai começar a adicionar os nossos eventos. Então, vamos aqui criar um document, beleza? E vamos adicionar aqui um add event listener e o evento que eu quero é o de carregamento do meu DOM. Então, eu vou colocar aqui DOM content loaded. Maravilha. E aqui a gente vai criar a nossa arrow function. Então, nossa arrow function aqui criada, beleza. E agora eu vou fechar logo ali o parêntese para a gente não esquecer no final. Então, dentro dessa arrow function aqui, eu vou criar as minhas definições, que é no evento de carregamento da minha página. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é adicionar os meus componentes. Então, vamos lá. Vamos criar essas variáveis aqui. Então, vamos criar o nosso herói. Maravilha. Vou chamar aqui de hero. Vou dar um document. E a gente já viu que para a gente selecionar lá do nosso HTML, a gente vai dar um query selector, não o all, só o query selector, beleza? E o cara que eu vou selecionar é o que tem a classe hero. Então vamos colocar aqui este camarada, fechou aí, beleza? Agora vamos selecionar o grid. Então criar mais uma constante, vamos chamar aqui de grid e vamos dar o query selector e vamos colocar aqui o nosso grid. Maravilha. E agora vamos selecionar o body do nosso documento HTML. Então vamos selecionar ele aqui, vou chamar de body, mais uma variável, ele já autocompletou para mim. Para quem também está curioso para saber qual extensão faz esse tipo de autocomplete, eu falei nesse vídeo que eu estou deixando aqui no card, onde eu te mostro não só essa, mas as minhas extensões favoritas do VS Code. Dá uma olhada lá também, tá bem legal e vai te ajudar bastante, eu tenho certeza. Então, voltando aqui, a gente precisa também criar a nossa variável para o nosso H2 que a gente criou lá no HTML. Então, vamos lá, criar aqui um const, chamar aqui de the_end, beleza, e vou dar o document query selector, e agora eu vou colocar aqui, opa, só um erro aqui que eu fiz, aqui não é uma classe, aqui é um elemento HTML que eu vou selecionar, que no caso é o body, tá? E eu vou selecionar aquele H2 que a gente definiu ali para a mensagem final. Então, é o nosso the end, autocompletou ali para mim. E agora, como eu falei, a gente precisa definir o nosso gameplay, né? Os nossos comandos. Então, vamos criar aqui uma função que vai fazer esse controle para a gente. Lembra lá? Apertei o espaço, o nosso herói tem que pular. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar
quando o usuário apertou a tecla espaço. Então vamos criar uma função para isso. Então vou chamar essa função aqui de command. Maravilha. E aqui o evento que vai ser passado. E aqui eu posso fazer o teste através dos keycodes das teclas. Eu vou deixar também um link na descrição que tem a documentação com todos os keycodes que você pode utilizar com a numeração de cada tecla. Então vamos lá, a gente vai fazer um condicional aqui. Então eu vou colocar o if. Eu vou testar aqui se o evento, né, o keycode dele. Então vamos colocar aqui, se o keycode for igual a 32, que é o número que representa a tecla de espaço, então se aconteceu isso aqui, eu vou chamar uma função que é justamente a minha função que vai fazer o meu herói dar o pulo, e eu vou chamar essa função de jump. Então vamos colocar aqui o jump, né? Essa função ainda não está implementada, mas beleza, sem problema. E agora, se eu não teclei a barra de espaço, então o que eu tenho que fazer? Se eu não tecleio, eu tenho que dar uma mensagem para o usuário: olha, você está pressionando uma tecla que não é o espaço, né? Então para que você pule, você tem que pressionar espaço. Então vamos colocar aqui um alert para o nosso usuário. Então vamos colocar aqui um window.alert e vou dar essa mensagem para o nosso camarada ali: pressione a tecla espaço para pular. Maravilha! Então aqui a nossa função está praticamente pronta, agora a gente tem que implementar a função jump. Só que tem um detalhe, né? A gente vai apertar o espaço e a gente precisa testar se o nosso herói, se ele já está pulando, porque se ele já estiver nesse evento pulando, a gente não precisa fazer nada. Então para isso a gente vai criar uma variável aqui, justamente para a gente armazenar esse valor. Então vamos dar um let para criar a variável. Ali a gente criou 4 constantes e eu vou chamar esse cara de isJumping, ok? IsJumping. Legal. Se o nosso herói ele está pulando, e aí agora a gente faz esse teste aqui também dentro da nossa função de comando. Então vamos colocar aqui mais um if, certo? Então dentro desse if a gente vai colocar o teste, né, o isJumping. Se ele for diferente de false, ou seja, true, então quer dizer que o nosso herói está pulando. Então se ele já está pulando, eu coloco ali o isJumping true e aplico a minha função. Então a gente vai pegar a nossa função aqui, vou trazer ela para dentro desse if e aqui eu vou fazer esse teste. Então isJumping, e agora eu altero esse valor para que seja diferente. Então isJumping, ele era false, agora ele vai receber true. Maravilha! Agora só um errinho aqui, que eu coloquei coisas a mais. Então vamos tirar esses caras aqui. Beleza, temos aqui a nossa função implementada. E agora como é que essa função command vai ser executada, né? Tá faltando um evento ali para que possa disparar essa função. Então, da mesma forma que a gente fez com o carregamento da página, a gente vai dar aqui um document. Maravilha. Add event listener. Beleza. Só que agora aqui, o meu evento não é esse. É o nosso keydown. Beleza. E aí, ao invés de chamar aqui uma arrow function, eu já tenho a minha função implementada, que é a função command. Então aqui eu já consigo fazer essa captação do pressionamento da tecla espaço. Para a gente fazer o teste, eu vou tirar essa função jump aqui, antes de criar a implementação. Vocês já entenderam que a gente vai precisar implementar ela. Eu vou colocar aqui um console.log. Então vamos testar isso lá no nosso navegador. Se quando eu apertei espaço, se ele disparou esse evento aqui e captou que era a tecla 32 e deu aqui o meu console.log. E se não, ele vai dar um alerta aqui para pressionar
a tecla de espaço, né? Se eu apertei qualquer outra tecla diferente. Vamos lá para o nosso navegador. Então, vou atualizar aqui a minha página. Vou inspecionar aqui para a gente ver o login. Vou apertar a tecla espaço. Veja, apareceu o console.log, pressionou espaço. Se eu pressionar qualquer outra coisa aqui, ele vai me dar o alerta. Pressione a tecla espaço para pular. Maravilha! Então, os nossos eventos estão tudo certo aqui. A gente já está conseguindo fazer essa captação. Então, vamos lá para o nosso VS Code para a gente fazer essa implementação. Então, vou tirar aqui o console.log. Maravilha! Então, a nossa função jump aqui, que eu vou chamar quando disparar esse evento da tecla espaço. Vamos lá fazer essa implementação. Então, vamos criar aqui uma function jump. Maravilha, já autocompletou ali para mim. E nesse bloco aqui a gente vai começar a brincadeira. Então, a primeira coisa que a gente precisa é criar uma variável aqui que vai representar a altura para que a gente saiba onde o camarada está. E essa altura ela vai começar com 0, que a gente vai fazendo esse incremento. E antes de entrar aqui na função, eu preciso definir também a posição do nosso herói. Então, vamos criar aqui mais uma variável. Então, hero position, vou chamar. Tá? Então, o hero position, ele começa ali na posição 0. E agora vamos para dentro da nossa função e vamos colocar aqui a nossa altura. Então, let para criar a variável. Então, vamos chamar de height, né, para representar a nossa altura e o valor 0. E agora a gente vai colocar uma variável que representa os níveis de subida, ou seja, os níveis que a gente vai incrementando ali, que vão representando a subida do pulo do nosso herói, né? Então eu vou chamar essa função aqui essa variável de up high, né? Que é o quanto ele vai subindo ali. E aí agora vem um conceito importante, que é o set interval. Esse cara, eu vou definir uma função que ela vai ser executada em um determinado intervalo de tempo. Então, a gente consegue fazer isso com JavaScript de uma forma bem simples, através aqui do set interval. Eu vou dar aqui uma função para ele. Então, vamos colocar aqui o function. Beleza. Vou fechar ela aqui. E agora, eu vou colocar o tempo que essa função vai ser executada. Então, vamos colocar aqui 20 milissegundos. Ok? E agora a gente vai para a implementação aqui de fato da nossa função, que vai fazer esse incremento aí de altura, de subida, né, da altura do nosso herói ali. Então, como é que a gente faz essa simulação? A gente vai incrementar a posição do nosso herói. Ela estava em 0 e aí a gente vai fazendo o incremento dessa posição. Então, vamos pegar ali o nosso hero position, beleza. Esse cara aqui, ele vai receber um incremento aqui, vamos colocar 30, tá? Vamos colocar valores aqui para a gente fazer os testes. Beleza, 30. E a nossa altura, a gente vai fazer o incremento dela. Então, altura mais. E agora, eu lembrei que a gente vai precisar também adicionar uma gravidade, porque a gente está fazendo o movimento de pulo. E aí tem uma subida e uma descida. E como a gente bem sabe, existe o efeito da gravidade. E a gente vai colocar essa simulação aqui também. Então vamos aqui em cima e vamos criar aqui uma variável para nossa gravidade. Então vamos colocar aqui um let gravity. Maravilha. Eu vou colocar aqui a força G em 0,9, tá? O valor dela. Depois a gente pode ir ajustando esses valores, tá? Então vamos voltar aqui. Eu parei aqui na minha altura. E agora sim, agora a gente vai considerar a posição do nosso herói com a altura, fazendo esse incremento, o incremento da posição dele e também considerando a força G, que é a nossa gravidade. Olha só como o nosso jogo está
sofisticado. Então vamos colocar aqui o nosso Hero Position, maravilha. E aí esse cara, eu vou colocar a posição dele vezes a nossa querida gravidade, que a gente definiu lá em cima, beleza? Então essa posição ela vai considerando a posição atual mais a força da gravidade, tá? Para ele ir subindo. E a mesma coisa a gente vai fazer também para a descida. Lembra lá, a gente está criando esse movimento de subida. De nada adianta a gente fazer toda essa alteração de propriedade se a gente não alterar lá no nosso CSS, né? Então vamos pegar lá o nosso elemento que a gente definiu lá em cima, lembra lá? Nosso Hero, tá aqui, ó, a gente selecionou ele. Então vamos pegar ele e vamos adicionar aqui o Style. Então, Style.Bottom, que é o que eu quero setar. E aí o bottom dele eu vou justamente colocar o Hero Position. Então, que representa a nossa posição. Só que lembra lá que só tem um valor e lá no CSS a gente tem a propriedade definida em pixels. Então eu vou concatenar isso daqui com o nosso querido pixel. E aí agora a gente já tem esse movimento de subida definido. Vamos ver como é que fica lá no navegador? Então vamos voltar aqui, eu vou tirar essa inspeção, tirar aqui o meu console, vou atualizar minha página, apertar espaço, olha que beleza. Eu subi ali o meu herói até a posição final ali do nosso cenário. Só que o pulo dele, ele tá só um pulo de ida, né? A gente tem que criar também a simulação da descida, né? A gente fez a subida, agora a gente faz também a descida. Vamos lá voltar para o nosso VS Code. Vai ser bem simples também, da mesma forma que a gente fez esse movimento de subida. Como é que a gente vai fazer isso? Então, basta a gente fazer a verificação aqui. Se chegou nesse ponto limite de altura, ou seja, de quantos movimentos ali o rate foi incrementado, a gente começa o movimento de descida. Então, essa variável ela está sendo incrementada ali de acordo com essa função, né? Então, eu estou chamando essa função aqui nesse intervalo de tempo e conforme ela for incrementando esse valor, eu consigo testar e se chegou em um determinado número de interações, eu consigo fazer o movimento inverso. Então, para isso, a gente vai fazer aqui, né? Vamos colocar aqui um if e vamos colocar aqui um valor para o rate, né? Eu vou testar se a minha altura ali, se ela está com 15 interações, tá? E se ela tiver com 15 interações, que já está de bom tamanho, né, da subida do nosso herói, aí eu começo o movimento de descida. Aí vem um outro conceito importante que eu quero que vocês entendam. Lembra lá que a gente deu um set intervalo e ele vai ficar chamando essa função ali de acordo com o tempo que eu defini. E eu posso limpar isso para que ele pare de chamar essa função. Para isso eu chamo o clear interval, tá? E aí, através dessa função aqui, eu consigo parar o set interval, o chamamento da função que eu defini. Então, eu dou um clear interval. Lembra lá que eu chamei ela de subida, né? Up high. Então, eu vou dar um clear nela. Beleza? Então, quando eu dou esse clear aqui, chegou em 15 interações de subida de altura. Eu dou um clear para ele parar de chamar a minha função de subida. E agora eu começo o movimento de descida. Assim como eu criei a função de subida, eu vou criar a função de descida. Então vamos criar aqui o downFrom. Beleza? E aí vamos fazer no mesmo molde. Set interval, function, já autocompletou ali para mim. E aí vamos já fechar esse camarada aqui. Beleza? E aí a gente começa a implementação da nossa função de descida. E aí a gente vai fazer agora o movimento inverso, né? Lembra lá que a gente estava incrementando a posição do nosso herói. Agora a gente vai decrementar essa variável. Então o nosso Hero Position, ao invés de mais 30, a gente vai colocar menos
30. Mas como a gente quer a descida com a força da gravidade atuando ali também, a gente não vai colocar no mesmo movimento da subida. Então aqui eu vou diminuir. Vamos colocar 5, lembrando que depois a gente ajusta esses valores. Então colocando ali 5, vou fazer o decremento do rate, né? Assim como eu fiz o movimento lá de subida, incrementando. O meu Hero Position recebendo o efeito da gravidade, assim como eu fiz na subida, vejam que é a mesma forma, e agora aplico no meu elemento. Então, hero.style.bottom igual a Hero Position, beleza? Hero Position, e não vamos esquecer aqui de concatenar com o nosso querido PX lá para o CSS. E aí lembra lá que na subida o nosso pico é em 15 interações, na descida o nosso pico é quando chegar a 0. Então a gente vai fazer esse teste aqui. If, vamos colocar aqui, se o rate, né, se ele for igual a 0, o que a gente vai fazer? Você que prestou atenção, a gente vai parar de chamar essa função. Como é que eu faço isso? Clear interval. E aí eu dou um clear interval. A minha função eu chamei de downfall, né? A minha descida. E aqui a gente chega num detalhe importante. Se ele completou esse movimento de descida, lembra lá que eu tenho uma variável que representa se o camarada está pulando ou não? Então aqui eu vou setar ele como false, porque ele chegou ali no movimento de descida máximo. Então a gente vai colocar aqui o nosso isJump igual a false. Maravilha, né? E aqui só falta um detalhe que eu não coloquei na nossa function, né, no set intervalo do downfall, o tempo. Também vamos colocar em 20 milissegundos. Maravilha! Temos estruturado aqui o nosso movimento de subida. Começa aqui, quando eu chamo a função jump, ele começa o nosso movimento de subida, e a partir do momento que chega ali em 15 interações de altura, eu paro a minha função de subida e começo a minha função de descida nos mesmos moldes. Vamos ver como é que funciona isso lá no navegador, se a gente já consegue descer o nosso querido herói. Atualizei a página, apertei tecla espaço, veja que a descida, ó, ela é mais rápida. Acho que assim tá legal. Você pode calibrar esses valores aí de acordo com o que você desejar. Então já temos a nossa função de pulo implementada. Vamos voltar lá para o nosso VS Code. Então, uma das partes mais importantes, a gente terminou a implementação e agora vamos fazer a implementação do surgimento dos inimigos do nosso jogo. Então, vamos adicionar mais uma variável aqui em cima, que é para dizer se o jogo acabou ou não, que é justamente o que a gente vai testar lá quando a gente estiver gerando os bugs, né, os nossos inimigos, e se ele esbarrou ali no nosso herói. Então vamos colocar aqui mais uma variável. Essa variável aqui eu vou chamar de isGameOver, né? Então quando eu carrego a página, ela é falsa, o jogo ainda não acabou, acabou de começar, e só vai ser true esse cara aí quando um inimigo, um bug, esbarrar ali no nosso herói. E aí eu exibo uma mensagem e vou remover todos os meus elementos da tela, que é uma das partes importantes aqui que eu quero passar para vocês também, tá? Então, o que é importante aqui da função jump e dessa estrutura, né? A questão dos eventos, né? Evento de carregamento, evento de tecla pressionada e o set interval, onde a gente define aqui um tempo que a função vai ser chamada e como é que eu paro isso através do clear interval. Vamos lá agora criar os nossos inimigos. Vamos lá criar essa função. Então, novamente aqui, vamos criar uma function. Beleza? Vou chamar ela de enemies. Beleza. Que são os nossos
inimigos, nossos queridos bugs. E aí, para isso, eu vou precisar criar uma variável que vai me dar um número aleatório. Lembra lá, o surgimento desses bugs tem que ser de forma aleatória ali, para que eu possa escapar deles. Então vamos colocar aqui um let, vou chamar aqui de random time, beleza? E aí aqui eu vou usar o math.random. E aí eu posso multiplicar aqui por um valor, vamos multiplicar aqui por 3.000, vai. Vamos colocar isso aqui, esses valores. E agora eu vou colocar aqui também a posição de surgimento dos nossos inimigos, né? Ele tem que estar um pouco afastado ali para que dê tempo do nosso herói pensar e conseguir se desviar, né? Conseguir fazer o pulo. Então vamos colocar ali em 1200 afastado, e aí dá tempo para o jogador pensar. E aí você pode até pensar depois em fazer funcionalidades de níveis, né, de dificuldade. No difícil já nasce ali perto do herói. Então fica aí o desafio para que você também faça esse jogo e crie novas funcionalidades. E me marca para eu dar uma olhada, porque eu fico curioso e eu acho muito legal quando o pessoal aplica aqui os conhecimentos que eu passo aqui no canal. Então vamos lá, vamos criar essa variável. Então let nmi position, já completou ali para mim. Meu nmi position eu vou dar 1200, que é o espaço que ele está afastado do nosso herói. O herói está lá na 0, o nmi em 1200. Vamos criar aqui uma constante que vai representar o elemento do nmi. Lembra lá no meu HTML eu não criei esse elemento. E agora a gente vai criar aqui via JavaScript e depois estilizar ele lá no CSS para que ele fique exatamente igual ao nosso herói. Então vamos lá, const nmi, beleza, document, create element, opa, beleza, e vou criar aqui uma div que vai representar o meu inimigo. Agora eu faço o teste. Se o meu jogo ainda estiver rolando, eu vou criando inimigos, né? Vou criando aí essas divs e jogando lá pro herói pular. Então vamos lá, vamos criar aqui um if. Nesse if eu vou colocar aqui se is game over, ou seja, se diferente de game over, então eu vou fazer essas criações. E aí eu venho aqui, ó, nmi. E aí eu venho aqui, ó, nmi, ponto. E aí eu vou colocar ali uma classe para ele, class list. Essa class eu vou adicionar aqui no meu nmi, então eu vou dar um add. E aí este camarada aqui eu vou chamar de nmi, que é uma classe para essa div que eu estou criando. Beleza? Adicionei essa classe. Agora eu vou lá no meu grid. Lembra lá que eu criei essa div lá no HTML e puxei ela aqui no script? Eu vou concatenar dentro desse grid o meu nmi. Então vamos colocar aqui o grid e vou dar o append child, ou seja, eu vou criar um elemento filho ali dentro do grid. E quem vai ser esse elemento? O meu inimigo, que eu acabei de criar. Maravilha! Esse é um outro conceito importante. Então, o append child ali, eu vou criar esse elemento dentro do meu elemento grid. Ou seja, o elemento grid é o elemento pai e o elemento nmi é o elemento filho. E vamos aqui adicionar o estilo para esse cara, que é a posição que a gente definiu ali de 1200. Maravilha! Então, vamos lá, nmi.style.position. E aí o meu position, a gente definiu ali, nmi position. E esse cara eu concateno aqui com os pixels. Não vamos esquecer dele. Maravilha, fecho aqui o meu if. Então, se o meu jogo não acabou, eu continuo criando inimigos aqui e concatenando dentro do meu grid. Maravilha! E agora a gente vai criar a função
que vai fazer o movimento do nosso inimigo. Assim como a gente fez o movimento do nosso herói de ir para cima e para baixo, simulando um evento de pulo, a gente vai fazer o movimento do nosso herói. Então vamos criar no mesmo molde, né? Então vamos criar aqui uma função, vou chamar aqui de upHigh também, para que a gente faça da mesma forma que a gente fez a outra. Então set interval, beleza, vou chamar uma function. Essa function ela vai rodar em 20 milissegundos, beleza. E agora vamos para a implementação desse cara. Mesma coisa, agora a gente vai fazer o decremento da posição do nosso inimigo, né? A gente começou ali no 1200 e aí a gente vai fazer esse decremento, só que agora a gente não mexe na altura, a gente mexe na posição horizontal do nosso elemento. Então vamos lá, enemy position, esse cara aqui vamos decrementar em 10 interações, vai. Acho que aqui está um nível bom. E agora aqui vem a diferença. Então a gente vai pegar o nosso enemy, o style dele. Lembra lá que a gente mexia no bottom. Aqui eu vou mexer no left, que é para onde ele vai se deslocar. E aí o left dele a gente vai adicionar o enemy position. Então vamos adicionar aqui o enemy position e lembra lá do nosso querido TX, porque a gente está adicionando o estilo. Então beleza, a gente já está fazendo aqui o deslocamento do nosso inimigo ali, decrementando em 10 interações, tá? E aí agora a gente faz o teste se colidiu ou não. Mas antes vamos ver no navegador se os nossos inimigos estão sendo gerados e se eles estão se deslocando, tá? Então vamos colocar aqui. Não vai aparecer porque eu não defini o estilo, né, para o nosso inimigo. Vamos fazer isso agora para a gente já trabalhar ali na finalização do nosso jogo. Então vamos voltar lá para o Xcode, vamos aqui no arquivo de CSS e agora, assim como eu fiz com o Hero, eu vou colocar o estilo para o nosso inimigo. Então vamos adicionar a classe dele aqui, que é a enemy, que a gente adicionou via JavaScript, beleza. E dentro dessa classe eu vou pegar absolutamente o mesmo estilo do nosso Hero. Então, adicionando ali, não vou pegar a imagem do herói, vou pegar a imagem do bug. Então, bug.png. Lembrando que o estilo aqui é o mínimo possível. Eu sei que a gente poderia agrupar isso de outra forma, mas eu deixei mais cru para que você aprenda aqui os conceitos. A ideia aqui é que a gente tenha um entendimento dos conceitos básicos desses três elementos, HTML, CSS e JavaScript. Beleza, defini o estilo do nosso inimigo. Vamos lá para o nosso navegador para ver se estão aparecendo os nossos inimigos. Vou atualizar aqui, não está aparecendo. Deixa eu voltar aqui para o VS Code. Aqui eu não salvei o arquivo, ok. Eu não estou chamando a função enemy. Eu tenho que chamar ela de acordo com o intervalo de tempo. Eu não usei o certo intervalo aqui. Se o meu jogo não acabou, eu tenho que chamar ela. Então a gente pode criar um if aqui dentro dela. Vamos colocar. Então, is game over. Beleza, isso mesmo. Se esse cara aqui eu não chamei, então aqui é só uma linha, então posso fazer assim. Então, set timeout, beleza. Vamos colocar aqui a nossa querida função enemy. E aqui eu vou colocar o random time, que é o tempo de geração dos nossos inimigos. Então, deixa eu tirar esse cara aqui, que não precisa. E aqui eu preciso fazer a primeira chamada da minha função enemy. Vamos lá agora ver no navegador se a gente conseguiu fazer aparecer os nossos inimigos. Nada feito. Tá acontecendo alguma coisa, deixa eu voltar aqui.
JavaScript tá ok. Deixa eu ver o CSS aqui. Nossa, aqui a imagem não é bug, é NMI. Sorry guys. Aqui a imagem é NMI, por isso não está exibindo. Salvamos aqui, agora vamos lá no navegador. Espero que eles apareçam. Olha só, já estão aparecendo. Eu já consigo pular ali. Só que ele passa ali através do nosso jogador. Então agora a gente só precisa fazer o efeito de colisão, identificar esse evento e encerrar o nosso jogo. Maravilha! Então vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Nossa, o CSS aqui me aprontou. Vamos voltar aqui para o script. E agora a gente só precisa fazer esse teste, né? Se colidiu. Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos criar aqui um if e a gente vai testar as posições. A posição do meu inimigo, enemy position, se ela é maior do que 0, ou seja, se ele ainda não saiu ali da tela, end, enemy position, ele for menor do que os 64 pixels, que é o tamanho da minha imagem, e o nosso hero position for menor do que 64 também. Então a gente pega aqui o hero position menor do que 64. Se acontecer isso, ou seja, a gente está ali os dois com a mesma posição, então a gente pode dizer que houve uma colisão. E aí o que a gente precisa fazer? A gente vai parar de chamar essa função de deslocamento dos nossos inimigos, que a gente também chamou de up-high. E para quem prestou atenção, como é que a gente faz isso? Clear interval. Então a gente pega aqui o clear interval, vamos colocar aqui o nosso up-high, beleza. E agora a gente coloca lá no nosso elemento, lembra lá do the end, o H2, a gente coloca uma mensagem para informar o usuário que o jogo acabou. Então vamos colocar ali no the end, opa, vamos pegar aqui o inner HTML e vamos colocar a mensagem, né? Vou colocar aqui, o bug te pegou. Atualize a página para jogar novamente. Maravilha. Infelizmente o bug te pegou, camarada. E aí a gente seta a nossa variável lá, it's game over, né? O jogo encerrou. Dessa vez a gente seta ela como true. E logo após a gente parar de chamar a função de deslocamento dos inimigos, exibir a mensagem para o usuário, agora vamos remover ali esses elementos da nossa tela. Então a gente vai pegar aqui o body, esse é um outro elemento que eu queria mostrar para vocês, e assim como a gente fez o append child, a gente pode fazer o remove. Então a gente pega aqui o remove child, beleza, e a gente pega aqui o body first child. Maravilha. Então a gente vai removendo ali elemento por elemento de acordo com o encerramento do nosso jogo. E aqui vamos criar um laço para a gente remover, né, todos os elementos ali dos bugs que foram criados. Então vamos criar aqui o nosso while. Opa, maravilha. E enquanto ele tiver ali, né, elementos dentro do grid, então a gente pega aqui o elemento grid, first child, enquanto tiver esse cara aí, a gente vai fazendo a remoção. Então grid ponto remove child, maravilha. E quem que eu vou remover? Eu vou remover o last child. Então grid ponto last child. Tá feito. Agora a gente só vai lá no nosso CSS e estilizar ali o nosso H2, que foi o que a gente criou aqui, para que ele fique ali numa cor mais chamativa. Então vamos aqui no nosso arquivo de styles, eu vou colocar aqui
o seletor dele, the end, e vou setar o color dele para red. Maravilha, salvei. Vamos lá para o nosso jogo. Vou atualizar a minha página. Estou criando os inimigos. Escapei do primeiro, escapei do segundo, veio o terceiro, vou deixar colidir. Opa, o bug te pegou, atualize a página. Com os conceitos que aprendemos aqui hoje, você pode aplicar essas habilidades em diversos projetos futuros. Além disso, o jogo que você criou junto comigo pode ser uma adição divertida para o seu portfólio de desenvolvimento. E eu deixo aqui o desafio para que você coloque novas funcionalidades nesse jogo e me marca aqui para que eu possa utilizar e jogar junto com você. Eu estou curioso para ver. E se você tiver ainda alguma dúvida ou sugestão de novos vídeos, não esquece de deixar aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui também um vídeo onde eu te mostro um roadmap para que você consiga aprender JavaScript em 2023. Eu tenho certeza que vai ser útil para você também. Até o próximo!